Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Tudo bem? Boa tarde. Está no ar o Virando o Jogo, aqui na RDC TV, canal 24 e 524 da NET. O Virando o Jogo sempre à 1 da tarde, né? Você pode nos acompanhar. E claro, participar conosco sempre pelo Facebook também, acessando o RDC, né, digital, facebook.com/RDCTV digital. Pode mandar também mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 519-9815-9990, e fazer o programa conosco para fazer muitos debates e, claro, a interatividade depois de uma rodada extremamente negativa para a dupla Grenal. Estamos hoje na bancada com Caleb França, Thiago Rocha, Flávio Valente e Nelson Cerqueira. Eu perguntava antes do programa, amigos, boa tarde para todos, por onde nós vamos começar? Porque os problemas são muito grandes, né? Por qual catástrofe? Por qual catástrofe? Eu vou te dizer, Flávio, que honestamente acho que a maior catástrofe da noite estava no estádio Beira-Rio. Apesar da atuação patética que o Grêmio teve fora de casa, o Internacional tinha alguma coisa ainda nesse Campeonato Brasileiro para fazer, que era pelo menos entregar para o seu torcedor uma premiação, que era não perder no estádio Beira-Rio. E não fez nada, não mostrou nada para vencer. Esperava-se também a garantia, né, de estar no G4 com uma vitória ontem, né, poderia ser esta garantia, né? Mas eu não vi todo o jogo, mas eu vi o segundo tempo ali, os lances. Eu acho que teve assim alguma fatalidade, né? Porque o Damião perdeu aqueles dois gols. O ensaio. Perde dois. Se tu analisar pelo segundo tempo, é outro jogo. O Inter não foi tomar no primeiro tempo. Vamos ser justos, né? O ensaio dessa derrota já estava armado, planejado há muito tempo. Vamos fazer assim, então. Há muito tempo. O jogo contra o Vitória, o Internacional jogou mal. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Internacional jogou mal. O jogo contra o Santos foi um jogo ruim do Internacional. Não foi só o jogo contra o Atlético Mineiro de pegar na balança e falar, foi esse jogo foi o que fugiu da curva do Internacional dentro de casa. O Inter, dentro do seu estádio, já tinha jogos onde oscilava. E ontem enfrentou um adversário que aproveitou as oportunidades e fez os seus 2 gols. Vamos fazer assim, que foi então. O caso do Atlético Mineiro. Vamos pegar o Nelson. Desculpa. O Internacional, o Atlético Mineiro aproveitou as oportunidades. Isso. Que o Internacional deu? Não. O Internacional perdeu 2 bolas e foram os 2 gols. Vamos fazer assim, ó. Mas o Inter já vinha entregando essas bolas, Nelson, essa questão. O Damião errou 2 gols. Eu concordo contigo que os gols que o Damião perdeu gol, que o Internacional entregou gol. Ninguém perderia. Mas o Internacional já Perderia, entregava. tanto que ele perdeu? Não. O Inter já entregava isso, entregou contra o Santos, entregou contra o Atlético Paranaense que não aproveitou, entregou contra o Vitória que não aproveitou. O Inter já entregava, já tinha ensaios disso. O Atlético Mineiro aproveitou. Perfeito. Ponto. A única ressalva que eu estou falando, que o Flávio estava dizendo que eu vi só o segundo tempo. O primeiro tempo foi um horror, gente. Então o repórter Giovanni de Oliveira... Mas aquele segundo tempo, o Damião tendo uma bola na cara do gol, mata no peito e dá um bago por cima. É verdade. O segundo tempo foi outro jogo. Ali era 2-1. Sendo 2-1, tu estabelece um outro... O segundo tempo foi outro jogo. O repórter Giovanni de Oliveira esteve no Beira-Rio e ele conta pra gente como é que foi, então, todo esse jogo, né, que o Internacional acabou perdendo pro Atlético Mineiro, Giovanni. Faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão, Inter e Atlético Mineiro se enfrentaram no Beira-Rio. O Colorado querendo garantir a vaga no G4. O Atlético buscando ainda carimbar o passaporte para a Libertadores. Antes do jogo, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, já havia alertado sobre o caráter decisivo da partida. E agora a gente tem 2 finais dentro de casa, temos que fazer os pontos, né, buscar as vitórias. E como em uma decisão, os 2 times entraram com vontade, lutando por cada bola. A primeira chance foi do Inter. Na jogada de Iago, Nico chutou, mas o árbitro já havia marcado mão. Depois Patrick chutou, longe do gol. O Atlético respondeu com Xará, por cima. O Galo começou a se aproveitar dos erros do Inter e chegou perto novamente com Xará.
Damião tentou de bicicleta, mas ficou fácil para Vitor. E foi em um contra-ataque, no final do primeiro tempo, que Xará lançou Casares. Ele invadiu a área e chutou forte para fazer o gol. E o jogo foi para o intervalo com um placar de 1-0 para o Galo. O Atlético, a partir daquele momento, conseguiu começar a encaixar alguns contra-ataques. E foi numa dessas bolas que nós, dentro de uma jogada ofensiva nossa, de primeiro tempo, que nós tentamos fazer uma tabela, perdemos a posse e acabou encaixando o contra-ataque. No segundo tempo, o Inter foi para o ataque. Patrick chutou por cima. Depois Damião girou e chutou. Também para fora. Em busca do empate, o Colorado começou a empilhar chances. No escanteio, Damião perdeu praticamente dentro do gol. Mas, nos contra-ataques, o Galo era perigoso. Em um deles, Casares quase ampliou. Na jogada de Rossi, Damião foi derrubado na área. Pênalti. D'Alessandro cobrou com categoria. Bola de um lado, goleiro de outro. Quase no final, Damião recebeu o livre, mas perdeu sozinho. Rossi marcou o gol, mas estava impedido. Em uma decisão, perder chances de gol pode ser fatal. Foi o que aconteceu com o Inter. A sequência de lances desperdiçados cobrou um preço caro. No último minuto, em mais um contra-ataque, Terans marcou o gol da vitória do Galo. Final, Inter 1, Atlético Mineiro 2. Com o resultado, o Inter está matematicamente fora da luta pelo título, mas segue brigando por uma vaga no G4. Até a rodada de hoje, tínhamos condições, por mais que fossem mínimas, né, falava em 1%, de conquistar o título. Então, essa é a nossa chateação, é a mesma do torcedor, evidente. Nós vamos buscar até o final a melhor condição da competição em termos de resultado e de colocação, e não vai mudar em nada essa situação. Internacional, acho que o Thiago Rocha fez a definição perfeita, né? Era morte anunciada, né? É verdade. O Inter, e das vitórias perto, que o Inter teve em casa, muitas foram assim aos 45, aos 46, aos 47. Alguns lances até fortuitos, né? Como aquele contra o Corinthians, onde o jogador caiu e entregou a bola. Gols de falta, né? Então, um dia poderia acontecer, e aconteceu ontem, né? Já que o Inter não tinha perdido em casa ainda, né? O Internacional foi incompetente em não fazer os gols. Mas eu disse ontem... Fez falta, fizeram falta. Não pode ser, não pode... O Odair tem uma definição, ontem que eu acho que vai casar bem com o que o Caleb quer falar. O Odair nunca usou essa expressão e aí ontem, no momento mais importante, ele usou. Hoje a bola quis entrar para eles e não para nós. Isso não existe. A bola não entra só porque não quer. Não foi sorte. Eu faço uma reflexão já há 3 ou 4 jogos do Internacional, os jogos e o que diz a diretoria e o técnico colorado. Eu chego à seguinte conclusão: o Internacional segue não sabendo como que chegou até onde chegou, segue não sabendo por que ganha e segue não sabendo por que perde. Se soubesse por que ganha, teria ganhado de um Botafogo ridículo no Campeonato Brasileiro, que veio até o Beira-Rio e fez um fiasco. Ele manteve o senhor D'Alessandro no campo até os 45 do segundo tempo, com um calor de 33 graus no Rio de Janeiro, não tirou e tirou o Nico Lopes do campo, que é o melhor jogador do Inter na temporada. Ontem ele fez a mesma coisa, para colocar o Rossi, que só sabe correr. Não sabe fazer mais nada. O Rossi, botar ele numa maratona, ele não ganha, porque é só 100 metros. Bota 100 metros rasos que dá certo. O Inter não sabe por que ganha e não sabe por que perde. Pro ano que vem, eu faço a leitura seguinte, ó. Me dei o trabalho de pegar todas as semanas que o Internacional jogou domingo e quarta. O resultado é pífio. Todas as derrotas que o Internacional tem na temporada são quando o Internacional jogou domingo e quarta. O Inter não tem perna. 15 minutos do segundo tempo, o Inter não corre mais no jogo. O Inter para de correr porque não sabe para onde correr e corre errado. Então é o seguinte, ou tu muda isso para a próxima temporada, que tu vai ter 4 competições, ou a gente vai ver o Inter passando muito mais trabalho do que passou em 2015. Mas a explicação é bem simples, é tipo a explicação do Renato. Aí Por quê? Porque é uma limitação técnica, e Grêmio e Inter tem essa limitação técnica,
E aí, quando eles conseguem bons resultados, sabe como é que é? Porque há transpiração. Mas não aí tem tu junta lógica, quarta e domingo, não tem transpiração que exista. Não tem lógica. No final do jogo do Internacional, o Inter foi o time que mais teve tempo para treinar esse ano, gente. Perfeito. O Inter foi o time que mais descansou esse ano. Não tem lógica tu chegar na reta final, onde era para tu estar sobrando fisicamente, tu tá morrendo para um Atlético. Caleb, tu tá perdendo de 1-0 pro Atlético. Tu tá perdendo de 1-0 pro Atlético. Em casa, certo? Um jogo que teoricamente tu não poderia perder. Aí o treinador olha pro banco. Sim, tese, né? Quais são as alternativas que ele tem para mudar o jogo dentro do banco? Quem é que o Internacional tinha no banco que poderia mudar o jogo ontem? Ah, ninguém, né? Não tinha ninguém. Quem entrou e entrou bem, vamos fazer justiça, não é o jogador dos sonhos da torcida colorada, mas quem entrou muito bem e fez a diferença ontem, porque conseguiu tocar a bola, foi o Camilo. Só que o Camilo não é a solução para o Internacional. Assim como o Patrick não é a solução para o Internacional. Mas tu tem um jogador no time. Não é a solução para o Internacional. Tu tem um jogador no time. O Potker foi bom não estar no banco. Pô, mas aí eu te pergunto, Tu tem então. um jogador no time que faz o que o Camilo faz, melhor, e tem mais perna que o D'Alessandro, que é o Nico. Aí, para tu ter o D'Alessandro no campo, tu desloca esse jogador que vinha sobrando até aqui no campeonato, cara, não faz sentido. O Odair se perdeu na mão do time para colocar o D'Alessandro em campo. Mas aí eu pergunto para vocês assim, o Odair chegou no tempo dele... Eu elimino essa possibilidade, só que assim, ó, vamos de novo, tá? Se o Internacional tivesse ontem no banco uma alternativa para mudar aquele jogo, que não tinha, poderia ter tido uma outra sorte. Mas é que tu não pode fazer o C, né? Não, teve a temporada toda. Mas aí é planejamento, Diogo Rossi. Não, mas o C aí não é planejamento. existe. Aí é planejamento. Aí é montagem de elenco. Aí é montagem de Foi a elenco. temporada toda o Internacional. Aí é montagem de elenco. Eu concordo contigo, foi um equívoco da montagem de elenco do Internacional, mas também um equívoco por parte do seu treinador. O Inter, num determinado momento da partida, e vai bem nessa linha, a partir dos 15 minutos onde o Inter cansou, como bem destacou o Caleb, o Internacional voltou a ser o time do Argel, voltou a ser o time do Guto Ferreira, voltou a ser o time do Antônio Carlos Zago, de chegar a bola, por vezes nem a linha de fundo, por chegar a bola na intermediária e alçar a bola para dentro da área. Alçar, jogar, o objetivo que é. Mas aí o Internacional, mas aí o Inter chega assim. Deixa eu perguntar, Nelson, só. Mas aí o Internacional chega nesse patamar que vocês estão falando porque os jogadores não vão além ou porque o treinador não conseguiu ir além? Porque o time é médio para ruim. O time do Inter é médio para ruim. Não foi vice-campeão brasileiro várias vezes? Eu venho dizendo isso há bastante tempo. Ficou na vice-liderança há muito tempo. O Caleb tem razão. Só que tem uma outra coisa que não comentaste. O pior jogador do Inter no primeiro tempo, que o Flávio Valente não conseguiu assistir, quem foi o pior jogador do Inter no primeiro tempo? Não acertou um passe, acertou um cruzamento. Quem foi o pior? Tá difícil a briga. Para mim foi o Fabiano. O pior foi o Iago. Para mim foi o Fabiano. Os dois laterais foram muito mal. Fabiano mal. jogou muito mal. Aí tu tens um lateral esquerdo de ofício, que jogava na direita, que está machucado, que é o Zeca, mas tu tem o Wendel, que é um jogador teoricamente afirmado. Mas nunca foi a solução, Sabe por que isso, Nelson? Sabe por que isso? O Inter precisa vender o Iago. Não houve a possibilidade não é de nem mudar. isso. Mas o bom é quem tá fora sempre, né? É que eu acho que é o seguinte, esse pensamento é aquele ali, ó. Quem tá fora sempre resolve. Não é isso. O Wendel, quando disputou a Série B, já era um jogador insuficiente, onde a torcida do Internacional criticava e pedia a contratação do lateral. É sempre essa linha. Quem tá fora vai servir. A mesma coisa o Camilo. O Camilo foi insuficiente durante a Série B. O Camilo foi insuficiente dentro do Campeonato Brasileiro. Agora que o Inter tá sofrendo, quando ele entra no time, ele é a solução. Por quê? Porque é algo diferente. Thiago Rocha, não tô escalando o Inter. Tô dizendo que a alternativa que se tinha não é suficiente. Respondendo a pergunta do jogo. Eu tô usando o Wendel como um exemplo. Sim, mas é que é o que tem, Nelson. Só para responder a pergunta do jogo. Lateral esquerdo e lateral direito, não tem. Como não? Tem dois. Tem três? Tem dois. Tem o Zeca, tem o Fabiano, tem o Dudu. Não, o Dudu não existe. Mas tem? E por que o Zeca... Por que o Zeca, que chegou tão bem, não tá jogando agora? Respondendo a pergunta do Diogo. Respondendo a pergunta do Diogo. Bem simples. O pessoal está em casa agora almoçando, né? Vai fazer a comida em casa. Tu tem arroz e feijão. Tu vai te especializar em arroz e feijão. É bom, né? Tu vai te especializar em arroz e feijão. Vai fazer, beleza, tranquilo. Vai chegar um momento que o teu corpo, o teu organismo vai precisar comer uma carne, vai precisar comer uma coisa diferente. Tu vai lá no mercado, tu compra, mas tu não sabe fazer a carne, não adianta nada. O que eu quero dizer com isso? O Odair Hellmann, num determinado momento, entendeu que com o elenco que ele tinha, ele não fazia um carreteiro e uma feijoada. Ele fazia feijão com arroz. Fez feijão com arroz até agora. Deu certo.
Os times que realmente brigam por alguma coisa no campeonato não estão mais nas outras competições. Focaram no Campeonato Brasileiro. O Internacional precisa fazer carreteiro e feijoada e não tem os ingredientes. E eu me atrevo aqui a dizer que se tivesse, talvez o Odair não saberia fazer o carreteiro e a feijoada. Eu acho que não. E eu acho que essa é a dúvida que agora está na cabeça do Colorado. Eu acho que é se o Odair tendo os ingredientes, ele vai conseguir fazer aquilo que é necessário fazer. Sem os ingredientes, ele fez uma baita refeição. Eu acho que o Inter já foi muito além do que podia. Sem os ingredientes, ele fez uma baita refeição. Então, não quer dizer muita coisa, porque ele está provando para mim, Vocês, meus amigos aqui na bancada, Diogo Rossi e companhia, defenderam muito o Internacional, vice-campeão brasileiro. Sigo defendendo. Foi líder do campeonato. Eu acho que o Odair foi maravilhoso. E eu vivia dizendo, esse futebol internacional não me atrai, eu não gosto. Mas tem resultado. Na hora H que precisava ter atitude. Mas é aí que é a dúvida. Mas aí que eu quero chegar. Mas essa é a dúvida que eu tenho. Não, mas é na hora H, foi o Odair que não conseguiu mostrar para os jogadores que era a hora H, como realmente era, contra Botafogo e Atlético Mineiro. Ou foram estes jogadores que eram insuficientes para a hora H? Porque eu disse ontem aqui, e volto a repetir, de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, jogando em casa no Estádio Beira-Rio, afora o São Paulo e o Grêmio, quais outros jogos valiam alguma coisa para o adversário? Para o adversário. Cruzeiro reserva... Flamengo? Tá, bota o Flamengo. Bota o Flamengo nessa conta. 4 de 18. 4 de 18. O Atlético ontem valia a classificação para a Então, Libertadores. 4 de 18. Eles estão querendo. 4 de 18. O Palmeiras pode botar nessa conta. Mas era a reserva do Palmeiras. Mas estava disputando ali com o Felipão. 5 de 18, então. Pronto. Mas a questão é a seguinte, eu vejo particularmente que o Inter foi muito além do que podia. Eu acho que o Inter não foi muito além do que podia. Qual é o problema? E sabe o que me dá mais ideia de que o Internacional foi muito além do que podia? Quando a direção do Internacional, antes do jogo contra o Botafogo, nos últimos 2 jogos, vai lá e anuncia uma promoção de ingressos, que não deu certo em nada, né? Não. Público patético ontem no Beira-Rio. Patético o público no Beira-Rio. Patético. Mas essa decisão demonstra que o Internacional sabia que a colocação onde se colocou dentro do Campeonato Brasileiro não condiz com o elenco, com o time que tinha. Porque se você tem um time bom, se tem um time qualificado, se tem um time que chama o torcedor, não precisa fazer esse tipo de atitude. E ontem, que eu tenho dúvida em relação ao jogo, até para corroborar com o que o Thiago está dizendo, Caleb, só o presidente Marcelo Medeiros, a quem eu respeito muito, ele estava, eu vou usar essa expressão porque não é ofensiva, tá? Acuado antes do jogo. Sim, até porque principalmente porque... Ele estava acuado. Porque essa derrota dentro de casa... Eu entendo ele, eu entendo, talvez eu também estivesse. Tá, essa derrota dentro de casa... Mas ele estava acuado um pouco com as perguntas que eram feitas a ele. Essa derrota dentro de casa, que era, vamos dizer assim, a invencibilidade do Inter no Campeonato Brasileiro. Era o prêmio, né? Seria a estrelinha, vamos dizer, no caderno. Passou de ano com estrelinha, certo? Isso aí caiu ontem. Tá quase ganhando a tua. Politicamente, foi muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. Não, e outra coisa, né? A movimentação tem que compreender. Ontem a gente recebe muita coisa ruim na rede social, a gente recebe muita coisa boa. Tem que filtrar. Então ontem começaram alguns grupos políticos de oposição ao presidente Marcelo Medeiros e a seu grupo. Mas é oportunismo. É oportunismo. É se aproveitar. 2 anos sem ganhar nada. Mas a política... Ontem começou. Mas a política a derrota é pior para o Odair do que para o Marcelo Medeiros. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a derrota, sim, não tenho a menor dúvida, porque... Thiago Rocha, eu não tô... Isso é a mesma... Eu acho que a derrota é a mesma coisa. O uso da derrota ontem... Não. É a mesma coisa que dizer assim, o Renato não é tão competente como se parecia, porque ontem ele perdeu de 2-0 em pleno Maracanã. Não, eu acho que é diferente, porque assim, ó, então, o que o Odair fez uma leitura diferente. Eu faço uma leitura diferente. A derrota dentro de campo, ela é péssima para o Odair. Muito. Mas tu colocar o ingresso gratuito para o sócio e tu chegar no Beira-Rio e tu ver o estádio praticamente vazio... Aumenta a pressão. Tu como presidente, tu já sobe no telhado. Vem cá, o pessoal está comigo ou não está? Os sócios vão votar em mim ou não vão? Eu acho que essa leitura, ela para o presidente ele é muito ruim. Agora o horário era ruim também, né? O horário era ruim. Agora eu quero colocar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar a respeito do Internacional. A gente sabe que o Internacional chegou onde chegou e não tinha. Acho que isso aí a gente vai ficar aqui chovendo no molhado. Por que eu levanto a questão em relação ao Odair, se ele tem os ingredientes, se ele vai conseguir fazer ou não? Eu vejo hoje no time do Internacional um jogador que nenhum clube no futebol brasileiro tem, que é o Nico Lopes. E
fazer esse cara jogar o máximo que ele jogar. Na minha visão, é o jogador mais importante do Inter hoje no Campeonato Brasileiro. Tem gols importantes. Ele teve bons momentos, mas, por exemplo, o Nico no primeiro tempo não estava afim, né? Mas mais regular do que durante todos os últimos anos dele aqui, né? E a gente percebeu, dentro de uma coisa que o Thiago trouxe na segunda-feira, ou na sexta, não me recordo agora, que o Nico Lopes sem o D'Alessandro é mais jogador. Não é por culpa do D'Alessandro. Não, ele é mais é por culpa de conflito de função. Ele fica melhor escalado. Ele fica livre. Fica livre e aí eu não entendo por que o Odair saca o Nico para deixar o D'Alessandro, que já não tinha como. Então isso mostra para mim que se tu colocar uma picanha na mão desse assador, não vai conseguir. Tem outro ponto. Tem outro ponto, eu acho. Eu nem discuto tanto a entrada do D'Alessandro, porque eu discordo dele no time e acho que ele não vem rendendo. E ontem ficou claro, né? Mas ficou claro. Mas é que também, por exemplo, você tinha o Potker que não vinha rendendo. Eu acho que eu compreendo a ideia do Odair. Sim, se tu não tem o Potker bem, melhor o D'Alessandro. Melhor o D'Alessandro, então. Eu compreendo a ideia do Odair, mas acabou prejudicando e causando uma reação em cadeia no Internacional. Mas eu acho que também, o que acaba também atrapalhando, acho que o andamento do Internacional com a presença do D'Alessandro, a gente discutiu já na terça-feira referente na terça-feira referente à seleção brasileira. O Internacional, em função do que representa o D'Alessandro, pela liderança que tem o D'Alessandro, tanto técnica quanto no perfil, acaba utilizando o D'Alessandro como escudo também dentro da partida. E isso me ficou bem claro. Foi logo já na reta final da partida, onde o Internacional coloca o Rualano, que também entrou bem no jogo. Eu gostei da atuação. Mas foi criticado, coitado do menino, né? Mas não entrou mal. Já teve jogos que ele entrou pior nesse estilo de jogo. O Internacional estava tão mal e todos que entraram bem. Eu não gostei do Rossi. O Rossi entrou muito mal. Só deixa eu concluir. Correu mais que muita gente. Em cima disso... Não, mas se tu quer correr, contrata o Bolt, então. Tem um lance... Bela contratação. Tem um lance no jogo onde o Rualano, ele limpa completamente a jogada na entrada da área, ou ele pode arrematar, ele pode tentar a infiltração com o Damião, pode inverter o jogo com o Rossi, e ele vai lá e toca pro D'Alessandro. Isso pra mim ficou sintomático. E ele erra o passe, né? Por quê? Porque o jogador do Internacional, ele toca a bola onde vai se sentir mais seguro. Por quê? Porque não há a proteção por parte da direção, e a entrevista do Melo foi novamente horrível, não passa nenhuma segurança ao torcedor, ao treinador, ao jogador. A torcida ontem também foi uma torcida que não foi junto com o time do Internacional. Então, acho que, além da presença da movimentação que há e modifica e essa reação em cadeia, o Nico Lopes acaba se modificando, o Patrick não tem total liberdade que já teve dentro do Campeonato Brasileiro, a presença do D'Alessandro também acaba tirando a responsabilidade de alguns jogadores que buscam na presença do jogador tirar um pouco essa carga. Se escondem atrás dele? Lógico, por uma pressão que ocorreu durante todo o torneio. E eu acho que isso também está pesando nessa reta final do Internacional. Houve uma pressão, e a gente discutiu amplamente aqui durante toda a programação, tanto aqui do Virando o Jogo, quanto eu na programação da Rádio Grenal, onde é que essa equipe do Internacional poderia chegar dentro do Campeonato Brasileiro. E muitas opiniões foram, olha, o Inter vai brigar contra o rebaixamento, o Inter vai na zona de maioria, da tabela, a grande maioria. E o Inter acabou atingindo um patamar onde ninguém colocava. Verdade. Pouquíssimos colocavam. Muito pouco. Quem acertou essa aí ganhou sozinho. E eu acho que essa pressão também acabou tensionando o grupo de jogadores nessa reta final do campeonato. Talvez o Internacional não tivesse preparado para isso. Porque não era o planejamento. O planejamento era bem claro, né? Senhor apresentador, eu quero pedir licença para ser repetitivo. A torcida do Internacional está, entre aspas, indignada com a situação toda. Por quê? Porque o Internacional indignado com o resultado deu durante o campeonato a perspectiva de poder vir a ser campeão brasileiro. Mas isso aí é natural, né? O torcedor internacional raspou o bilhete, estava metade premiado, pegou os 3 primeiros números da Mega Sena e ele acertou. Entendeu? Deu a possibilidade. Todo mundo, ninguém se enganou. Mas esse não é um prêmio para quem vem da Série B. Mas eu não estou dizendo que o Internacional foi mal, gente. Eu estou dizendo que é o seguinte, para o torcedor, tu mostra a expectativa de ser campeão brasileiro, isso não se concretiza. E agora é o seguinte, nessas últimas rodadas, posso ver como negativo ontem, por exemplo, se o Grêmio tivesse vencido,
Mas o Flamengo tem que esquecer ontem. o Grêmio e o Inter. Tá. Se o Grêmio tivesse vencido, nesse momento, o a Inter, crise hoje seria bem maior, por exemplo. maior, claro. Pô, Esse é o como problema, que não? esse é o nosso Gangorrinha, problema. gangorrinha existe? Esse é o nosso problema. Mas isso aí existe? eu acho ridículo, assim, por parte do Internacional. Não é por conta do Nacional. Não, mas a não, vida cada aqui no Rio Grande do Sul é o assim. nosso ambiente. Existe uma dicotomia, gremista é colorado. Não, é dos dois lados. entendo. Existe isso. Tanto que o Renato, na coletiva contra a Chapecoense, tem uma letra no Inter. Então é dos dois lados. Agora eu pergunto pra vocês acham que o Internacional tá de férias agora, assim, não tem mais nada pra fazer no campeonato? Não, ele tem que garantir a vaga direta. Garantir a vaga direta. Corre algum risco? Mas se o São Paulo ganha hoje... Olha, com a São bola Paulo que ganha hoje, o São Paulo fica na... Mas aperta só, né? Sim, mas com a mas- bola que o Inter tá e o jogando... Paraná. o São Paulo fica na frente de Grêmio, ele fica, né? Não, mas é que daí o Inter Fica tem na o frente do Fluminense Inter em também? casa, mais o Paraná. Mas aí, se Não, jogar a ainda mesma não. bola que jogou contra o Atlético Mineiro, o Fluminense vem aqui e faz o crime, hein? Não acho. Eu duvido. Bom, é uma gurizada. Primeiro que o Fluminense vai vir com uma equipe reserva. Lógico que o Internacional já demonstrou É que uma Dourado contra a equipe joga. reserva. gurizada o O Fluminense. Rodrigo Dourado joga contra o Fluminense? Não. Então já subiu o gato no telhado. Aí, ó. Começa por Aí, aí. ó. Tem que abrir o olho contra o Fluminense. O Fluminense faz de leitão vez para uma mais. Obrigado, Caleb. Não dá. Com a bola que o Inter tá jogando, tem que abrir o olho até quando tiver de E a férias. questão do D'Alessandro, só para esclarecer um pouquinho, né? O D'Alessandro, no início da temporada, o Odair habilmente foi colocando o Nico cresceu e o D'Alessandro foi pro banco. O D'Alessandro ficou muitos jogos no banco. Só que nesses últimos jogos o D'Alessandro voltou e voltou bem. E aí como é que tu tira o D'Alessandro? Porque ele voltou bem, ele estava bem. Como é que o D'Alessandro saiu do time? É difícil jogar. Tu volta pro banco, Como é que o D'Alessandro saiu do time? Ele jogou bem. Por que ele saiu do time? Pra o Inter se defender no Por Grenal. que ele saiu do time? Pro Inter se defender no Grenal. Do time de lesão, recuperando de lesão. Não, aquela lesão... Aquela lesão foi o maior Miguel. Que Miguel. Depois da perna. Olha aqui, ó. Os médicos do Inter estão empregados ainda. Os médicos do Grêmio que foram Era demitidos. quase férias. Os médicos do Grêmio que foram demitidos. Os Inter estão lá ainda. A minha pergunta que eu fiz Foi lá- lesão, ficou difícil pro Odair manter. A pergunta que eu fiz lá atrás, em Inter e Botafogo, no primeiro turno, ela está respondida agora. Lembra que eu perguntei? Olha, eu não sei se o Odair acertou o lado do Nico e acertou o time do Internacional sabendo o que estava fazendo ou porque o Zeca lesionou. Então tu tá com o Rogério, tu não Agora- quer daí pro ano que vem. Não é que eu não quero o Odair para o ano que vem. Eu quero que o Odair faça o que ele já fez. Que ele tire o D'Alessandro do time e ajeite a posição Talvez do Nico. para isso o Odair vai precisar de umas férias, né? É que aquela história, tu tira o D'Alessandro do time, vamos supor, tira, o D'Alessandro vai pro banco, eu quero o Nico agora, volta. D'Alessandro é muito Daqui bom. a pouco tu perde todo o grupo, porque o D'Alessandro sabe que... Acho que tu D'Alessandro perde o é grupo, muito tu bom. deixando o D'Alessandro. D'Alessandro Olha o é jogo melhor contra o deles. América. Olha o jogo contra o América. Todo time correu mais. Olha todos os jogos do Inter. Caleb, todo time correu o D'Alessandro é monstro. O Internacional perdeu ontem. O D'Alessandro não jogou bem e é assunto. É, o D'Alessandro. É monstro. Mas assim, ó, Não, pra é o você não melhor perder deles, nada, é o melhor pra você deles. não perder nada, você viaja com o Sesc. Viajando com o Sesc, você viaja com tudo. São pacotes turísticos, nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Você precisa acessar apenas o site do Sesc. Vai lá, saiba mais em sesc-rs.com.br e boa viagem. Vamos conhecer mais uma casa do Vivenza Serena e também o recado do Festival Hípico Noturno. Dia 25, hein? A partir das 7h30 também, né, você acompanha o Festival Hípico Noturno aqui na RDC TV.
O repórter Guilherme Paz acompanhou o Grêmio, que também não conseguiu a vitória diante da equipe do Flamengo. Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. René, aproveitando a sobra após bela jogada de Cuéllar, perdeu a chance de abrir o placar. Diego Ribas arriscou de longe e Paulo Vitor mandou para escanteio. O segundo tempo começou e o Flamengo continuou pressionando. Paulo Vitor fez mais uma boa defesa no chute de Pará. Após o escanteio, Hever cabeceia. Uribe, aproveitando falha de Marcelo Oliveira, faz um belo gol, abrindo o placar para o Flamengo. O lance gerou muita reclamação, pois em jogada perigosa, Uribe acertou a cabeça de Bruno Cortez na finalização. Não cabe a mim, entendeu? Eu continuo elogiando a arbitragem no Brasil todo, mas vocês viram o que aconteceu no primeiro gol, né? Então viu o gol agora no vestiário. Inacreditável, né? Mesmo com modificações, o Grêmio não levava perigo para o gol do Flamengo. Neste lance, Ramiro salvou em cima da linha, Jeromel cabeceou e parou em boa defesa de César. Tentando pressionar, o Grêmio deu espaço para o contra-ataque. Berril cruzou e Diego Ribas fechou o placar. 2-0 Flamengo. O nosso time está muito estático. A gente tocava a bola e esperava o companheiro decidir a jogada. Então o time do Flamengo estava diferente. O time do Flamengo estava se movimentando bastante. Da mesma forma que eu quero que a minha equipe jogue. Só que hoje a gente não estava tendo a movimentação. Então ficou fácil pro Flamengo nos marcar. Com a derrota, o Grêmio fica na 4ª colocação com 62 pontos no Campeonato Brasileiro. A mesma pontuação que o 5º colocado São Paulo, que joga na noite de hoje contra o Vasco. O São Paulo tropeçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então hoje nós sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil. O Grêmio já está na pré-Libertadores e o objetivo maior nosso agora é colocar o Grêmio no G4. Então estão faltando 2 rodadas para a gente vai tentar buscar esses pontos que vai colocar o Grêmio na Libertadores direto. Mas não é uma missão tão fácil e que não depende mais só do Grêmio, né? Depende de São Paulo e Vasco hoje, né? Se o Vasco fizer o crime, né? O Vasco está precisando de pontos, né? Não é crime. Então não é crime, é um jogo importante para o Vasco, né? Então quem sabe, porque se acontecer o contrário, vai ser complicado. Se por acaso o Vasco vencer hoje, mantém-se exatamente tudo como está, né? O Grêmio à frente do São Paulo, né? E atrás do Internacional ali na 4ª colocação. Detalhe é que ainda na próxima rodada, nem Grêmio nem Internacional vão garantir já a classificação para fase direta da Libertadores. Vencer, né? O que vale pro... Quer dizer, o Inter sim. O Inter sim, né? O que vale pro São Paulo hoje, vale pro Grêmio no domingo, né? Que o Grêmio joga contra o Vitória. Lá. O que vale pro São Paulo hoje? O São Paulo pega um Vasco que teve um resultado bom ontem na parte de baixo da tabela. Se o Vasco ganhar hoje, ele praticamente escapa de possibilidade de rebaixamento, né? Então o Vasco ele vai para esse jogo em casa com muita fome. E o São Paulo, o do André Jardine, ele é um pouco diferente do São Paulo do Aguirre. O São Paulo do André Jardine já é um São Paulo um pouco mais com a cara do André Jardine, que é um time que circula mais a bola no meio de campo, que não joga tanto pelos lados. Trabalha mais a bola, trabalha né? melhor a bola. Sem nem ser melhor, mas trabalha mais. Fica mais tempo com a bola no pé. O São Paulo do Aguirre, nos últimos jogos, ele virou um rifador de bola. Ele jogava a bola para frente e esperava ver o que a sorte ia trazer. E só que o Vasco é um time que ele tá empolgado, vem de alguns resultados positivos e tem a possibilidade agora em casa de resolver a sua vida. Mas assim, Maxi volta, né? Maxi fora... Maxi claro, volta. Vasco e São Paulo é um jogo importante, tudo bem, mas ele só virou um jogo importante porque o Grêmio não conseguiu jogar nada contra o Flamengo. Sim, nada. Sim. O Grêmio se entregou para as cordas e não conseguiu jogar. O Grêmio atingiu todos os limites, me parece, né? Então eu acho que o grande desafio, o retrato desse jogo, e até eu que queria muito ver o Jean-Pierre, o Matheus Henrique juntos e num grande jogo, realmente eles são jogadores
que poderão ainda ser solução no Grêmio, mas eu achei que foi muito bem. O Jean-Pierre foi melhor do Grêmio. E o Matheus Henrique não estou dizendo que o Jean-Pierre foi ruim. Matheus Henrique sentiu o Maracanã. Mas ele ainda não é ainda aquele jogador pronto para decidir partida. Eu assim acho como o Everton, há 3 anos, também não era. Eu acho que quem não é pronto é, por exemplo, o Marcelo Oliveira. Quem não é pronto... O Jael não é pronto. Agora, eu acho que assim, o Matheus Henrique sentiu. Isso foi claro. Sentiu o Maracanã? É natural, né? E fez um jogo... Sentiu o Maracanã, tu acha? Sentiu. Não fez um bom jogo. Acho que o Maracanã não, sentiu o Sentiu peso do jogo. Sentiu o jogo. O cara não pode sentir o Maracanã. Diogo, eu falei sentir o Maracanã no sentido de ser um jogo grande contra o Flamengo. Mas eu vou discordar de ti. Foi no sentido figurado. Eu assisti no Maracanã Vasco e Flamengo em 2004, 2005. Eu torcendo, entendeu? Na arquibancada. Torcendo não, assistindo o jogo, senti o Maracanã. Eu fiz Grêmio e Flamengo lá 2015. É sensacional. 59 mil pessoas. O Grêmio jogou como se não tivesse ninguém. Não, sim. Quando tem qualidade, tu joga, né? O GPR, para mim, foi o melhor do Grêmio. O problema do GPR é que faltou muita parceria ontem. Ontem o meio campo do Grêmio inexistiu. O Michel fez aquele jogo contra o River Plate. Não jogou mais nada. Fez um jogo patético, horrível. O Ramiro é o Ramiro. Não tem muito o que dizer. O Michel rende ao lado do Michael. O Ramiro foi uma coisa em 2016... Muito em razão também, porque o Grêmio tinha a fotografia do Negueba atuando pelo setor. Apareceu o Ramiro, apareceu uma solução. Saudoso Negueba. E hoje, o Ramiro é um jogador bom para se ter no elenco, mas não para ser um titular incontestável. Tá caindo de madura a titularidade do Alisson. O Alisson é um jogador para ser titular do Grêmio nesse momento. E tá muito pronto para isso, né? Tá tinindo, tá na ponta dos cascos. Eu sou um cara crítico, assim, vocês sabem, especialmente ao Jael, mas hoje eu nem vou falar nada porque a gente tem que falar de jogadores que jogaram, né? Como o Jael sequer entrou em campo, a gente não precisa nem falar dele. Foi muito complicado. O Jael, além de não jogar, atrapalhou o time. Tem uma falta ontem que a gente cansou de ver o Jean-Pierre na base bater e fazer o gol. A gente está vendo o Jean-Pierre batendo tudo que é falta e batendo bem. Tanto com cruzamento, era uma falta frontal para a perna esquerda. Isso. Tu colocava no ângulo contrário do goleiro. Quem se apresentou para bater a falta? Ah, não dá. Com todo respeito. Além de não jogar, atrapalhar quem quer jogar, daí também e assim, ó, claro, o ano dele foi muito bom, é o melhor ano dele na carreira, é um jogador espetacular, provavelmente no fim do ano não vai permanecer, tá ajudando muito o Grêmio, tem números espetaculares, mas o que acontece com o Everton? Ontem, no caso de ontem, foi bem marcado. Ontem então ele já diminui seu próprio patamar. Pode ser, mas ontem ele foi muito bem marcado. O GPR até num determinado momento procurou ele, o Everton não conseguiu sair da marcação. Principalmente o Cuejar caiu ali por ele, ficou marcando-se no cão de guarda. O Cuejar é o Carrapato, né? O Everton ontem não conseguiu jogar. Eu acho que ontem, teve outros jogos que ele foi mal mesmo por si só. Fisicamente ele já está bem? Já está 100%? Eu acho que faltou uma coisa importante ontem. O Renato ele fez isso em alguns jogos e ontem eu não sei porque que isso não aconteceu. Até quando entrou o Alisson, eu achei que ele tinha entrado com essa opção. A gente viu muito mais vezes em outras partidas, tendo o Alisson e Everton, os dois trocarem de lado. Os dois trocarem de lado até para tu sair um pouco da marcação mais forte e trocar a perna também. Claro, isso é importante, né? Tu confunde o teu marcador. E ontem o Everton e o Alisson eles foram estáticos. Até o Renato falou sobre isso, né? Que o time do Grêmio ontem estava muito estático. Não se movimentava tanto, não girava tanto. A gente viu um único jogador ontem fazendo esse giro, se movimentando mais, que era o Jean-Pierre. E a gente viu que no final faltou perna, né? Faltou perna. E vamos lá, se por muito tempo a gente falou por parte do Internacional na Dali dependência, é notório que o Grêmio tem uma Lua dependência. Sim. O Grêmio sente demais a falta quando não tem Lua. A gente não pode pegar o jogo contra o River Plate e utilizar como regra, que não é regra. Foi exceção. Com o Luan já é difícil, Tanto que no segundo jogo o Grêmio já inexistiu. E aí cai muito a qualidade do time, né? Tira o Luan. Telespectador é fantástico, né? Nelson Fialho, gremista de Cachoeirinha. O Jael é igual ao plano de saúde. Se tu contratas, reza para não precisar usar. Sensacional. Um abração. É um outro detalhe do Grêmio, né? Isso o Grêmio vai ter que pensar para o ano que vem, porque eu acho que não tem tempo mais para pensar isso. A situação do Renato tem que se resolver essa semana. Não dá para se resolver até o dia 3. Sabe por quê? Porque o Grêmio está correndo um risco muito sério de ir para a pré-Libertadores. Ir para a pré-Libertadores implica em renovar ou não renovar com os jogadores que o Renato quer. O Renato quer Jael, o Renato quer renovar com Cícero. Bom, o Grêmio quer?
Ou o Grêmio está abrindo uma exceção, caso renove com o Renato, renova com esse jogador? E aí que eu te pergunto, Caleb, será que o Grêmio renova e renovará com o Renato se for para a pré-Libertadores? Ah, eu não sei. Porque... Será que o Renato renova com o Grêmio se for para a pré-Libertadores? Porque o discurso Será que o Renato do Renato... está esperando quem é que vai para a Libertadores? Melhor colocado, o Grêmio ou o Flamengo? Não duvido. Ó. Pode ser? Ó. Eu não duvido. Será? Pode ser, só que isso é um problema. Será que a pré-Libertadores estraga o futebol? Até onde a gente sabe, não tem plano B no Grêmio, né? E, cara, será que não trabalha com plano B. A pré-Libertadores pode arrebentar no futebol agora? Futebol é aquela história, toca um caminhão de areia no quarto do hotel dele lá, bota uma rede e acabou. O plano B pode não existir. Futebol tem em Porto Alegre hoje. O plano B pode não existir como uma linguagem oficial do clube, né? Mas é óbvio que por trás tu fica traçando possibilidades extras se o Renato não ficar. E o Grêmio perde muito. O Grêmio perde muito. O Grêmio perde muito se o Renato for embora. A minha pergunta é a seguinte. Mas daqui a pouco precisa mudar também. Eu acho que o melhor para o Grêmio seria a permanência do Renato. Isso é notório, até pelo que ele conquistou aí nos últimos 2 anos com o Grêmio. Mas a questão é, se ocorrer uma permanência, o Renato vai conseguir cortar alguns cordões umbilicais que ele tem nesse elenco? Vai precisar tirar algumas amarras? Seja o Jael, começa por trás, da renovação, defesa, vai renovação do Léo Moura, o Marcelo Oliveira, ele vai conseguir fazer isso ou ele vai ter uma dificuldade para isto? Porque é notório, tem alguns jogadores em cima das necessidades que o Grêmio tem, não só dentro de Libertadores, mas dentro de um complexo de temporada, que são limitados. Por mais que o Marcelo Oliveira tenha feito uma boa apresentação ontem, a gente estava comentando aqui fora do ar, o Marcelo Oliveira não fez um mau jogo, fez um bom jogo na noite de ontem. Um pouco preocupante isso também, né? Vai na mesma linha da questão do Jael, do plano de saúde. A hora que tu vai precisar dele, você sabe que não vai dar aquilo que você precisa. O Jael, o André tem contrato com o Grêmio. O André, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você vai permanecer no elenco, vai tentar reaproveitar, reutilizar com uma boa pré-temporada, você vai emprestar, você vai acabar pagando ele. Eu acho que o André tem que receber uma oportunidade porque o Jael recebeu. Você vai renovar com os 2 centroavantes que não deram resultado na próxima temporada. Você vai renovar com 2 centroavantes, com o Jael e com o André, que foram jogadores limitados? Eu acho que não. Ou tu fica com um, ou tu fica com outro. Se você ficar com o André, você larga o Jael e vai atrás de um outro centroavante. Você que ficar com o Jael, repassa o André e contrata um outro centroavante. Os 2, a gente já viu que foram insuficientes para as necessidades do Grêmio. No meio-campo, a gente viu que o Matheus Henrique é promissor, mas precisa de um trabalho maior, uma lapidação. O GPR é promissor, mas precisa receber mais oportunidades, para a gente saber o tamanho do GPR, qual vai ser a sua utilidade, mas vai precisar de outras contratações. O Douglas voltou nessa temporada, mas eu não sei se o Douglas pode entregar o que o Grêmio precisa para 2019. Você nem se fica para 2019. Então, esses questionamentos que eu tenho. O Renato, ele permanecendo será uma boa contratação do Grêmio para montar um belo time em 2019. Mas para ele ficar para 2019, ele vai ter que desamarrar algumas amarras que tem. Acho que o Grêmio tem a oportunidade no ano que vem, ficando com o Renato, de fazer uma transição do seu elenco com o cara que montou, que chegou a títulos com esse time. Eu acho que o Renato ficando no Grêmio, ele não representa só a continuidade do trabalho que ele está fazendo, mas essa renovação de elenco. O Grêmio precisa renovar o seu elenco. Mesmo que seja um elenco vitorioso, um elenco vencedor. Até porque o Grêmio renovou o seu elenco nos últimos tempos em função de venda de jogador. Sim. E vai vender mais, mas vai vender mais jogadores. Só que vendeu e agora o Grêmio precisa... pouco, né? Não, mas aí que tá. O Renato renovou com pouca qualidade. Agora quantos times o Renato montou no Grêmio? Não, foram vários. Vários. Agora a gente precisa lembrar uma situação, até eu estava ouvindo hoje pela manhã o Thiago Rocha na Rádio Grenal e o pessoal do Café com Futebol Alegria do Povo, né? Tá tudo junto. São tantos, só um pouquinho. Tá tudo São junto. 4 programas de manhã que ele faz. É uma loucura. E ele destacou muito bem. Ele falou, a gente tem que ressaltar os pontos em que a direção acertou, mas a direção contratou um Marinho, que não deu certo. A direção contratou um André, que até agora não deu certo. A direção é a mesma direção que ela mantém um pensamento de renovar com o Bressan para a próxima temporada. Tem mais gente que não deu certo. Um pensamento pior, eu acho que às vezes é pior do que esse pensamento de manter o Bressan. É o pensamento de
traz que o Renato resolve. Esse pensamento, se o Renato permanecer para 2019, tem que mudar. Tem que parar. Tem que mudar. Tem que parar. Porque o Grêmio ontem contra o Flamengo, ele foi muito aquém. O Grêmio ontem, ele não foi mal no jogo. Né? O Grêmio ontem foi ruim. E fazia muito tempo que a gente não via o Grêmio sendo ruim. A gente via o Grêmio ir mal no jogo, mas a gente sabia que no outro jogo, ou no mesmo jogo, o Grêmio ia se recuperar e ia manter a sua forma de jogar. E não dá pra dizer que o Grêmio tenha ido bem, por exemplo, contra a Chapecoense. Não dá pra contra o Chapecoense, contra o Vasco, não dá pra dizer que o Grêmio foi bem. Contra o Ceará, que o Grêmio ganhou, não dá pra dizer que foi bem. Contra o Bahia. O jogo contra o Vasco, o justo era o empate. Porque a falha do goleiro é uma consequência do futebol, do esporte. Mas assim, Diogo, são jogos que a gente estava acostumado a ver o Grêmio fazer e fala assim, não, no próximo jogo o Grêmio recupera. Ontem não. Ontem o Grêmio foi ruim. O Grêmio ontem não conseguia criar. O Grêmio não tinha aquela triangulação, o Grêmio não conseguia se movimentar. O Grêmio sucumbiu à marcação de William Arão, que até 3 semanas atrás era o terceiro reserva do E já virou meio que solução por aqui, né? Porque o que eu vi de gente pedindo o William Arão ontem aqui na dupla Grenal depois do jogo, meu Deus. Gente, o William Arão... Olha, chora de ruim. Tem uma coisa que você tem que pedir sempre. Mas não é pra ser titular, não. Não, mas eu não acho Na dupla Grenal cairia. Eu ouvi a seguinte expressão: como uma luva? Cairia como uma luva. Não. Eu não acho ruim você ter o William Arão, mas titular absoluto não. Fernando Bob. Não, mas daí que tu tá pensando. Anselmo. Fernando Bob é melhor que o William Arão. Muito melhor. Assim, anos-luz. É a mesma linha. Não acho. Anos-luz. É a mesma linhagem. Então o Grêmio sucumbiu a essa marcação. Quem que marca no meio de campo do Flamengo é o Cuejar. Que é um monstro. É um monstro. Joga muita bola. Ponto. Aí o Everton, que foi bem marcado, sucumbiu a essa marcação. A zaga do Flamengo não é boa. Tu pode pensar em todas as combinações de zaga do Flamengo, ela não é boa. E aí ontem ainda tinha o reserva, que era o Rodolfo reserva. Né? Isso. E o Grêmio sucumbiu a essa marcação. Até hoje não entendo como é que o Hever é titular. Não, e o Léo Duarte. O Léo Duarte não é mal. Eu gosto do Léo Duarte. É promissor. Isso. Mas a grande questão... Mas não combina com nenhum outro zagueiro que o Flamengo tem. Pra mim a dupla seria Rodolfo e Léo Duarte, porque o Hever eu não entendo, Tá mal de novo, né? Ele não voltou, desde a conquista da Libertadores do Atlético Mineiro, ele não voltou. Mas até ele não fez um campeonato, assim, dentro da regularidade dele, foi um campeonato bom até. Lá, o campeonato já de 2017 do Flamengo, olha aí, Flamengo com o Hever voltando a jogar. Eu olhava os jogos do Flamengo e falava, olha... O Caleb falou sobre combinação, tem uma combinação perfeita para você, que é o Banrisul. Banrisul Digital, um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos a recado da Multissom e voltamos para uma perguntinha que eu acho que vai beirar o fim deste ano da dupla Grenal. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Multissom, sempre uma perto de você, você vai lá e procura. Agora, claro, eu sei, tem ainda, né, a definição se vai direto para a Libertadores, se não vai, né, vai para pré-Libertadores. Perguntinha que fica, dentro da perspectiva inicial da temporada, quem fez um ano melhor? Porque para mim os dois times estão de férias já. Os dois estão na Libertadores. Eu acho que eu acho que em termos de temporada, a gente não pode nunca desmerecer título. Né? Acho que o Grêmio tem um ano melhor que o Internacional. Foi campeão da Recopa, conquistou novamente o título gaúcho da forma que foi, que para o presidente Romildo Bolzan e para a torcida tinha uma importância grande, porque desde 2008 que o Grêmio não conquistava. Agora, é importante a gente colocar o ano do Internacional como muito bom, na minha visão, só que o problema do ano do Internacional é que em um determinado momento a diretoria talvez tenha acreditado demais no título, na minha visão. E eu acho que a decepção da diretoria com a perda do título, ela inibe... Qual deles, perdão? Da Libertadores?
Tô falando do Internacional. Desculpa, a decepção da diretoria do Inter com a perda do título brasileiro, ela inibe e coloca para debaixo do tapete o bom ano de reconstrução que foi. E eu acho que a diretoria tem que parar de enxugar lágrimas porque não ganhou o título. Tem que começar a exaltar o que foi feito. E eu acho que nesse sentido a coletiva do Melo é ruim. Nesse sentido a coletiva do Odair é ruim. De falar assim, a gente ainda está brigando por não sei o quê. Não. A gente já fez muita coisa boa. A gente pegou um clube quebrado, a gente pegou o Internacional vindo de uma Série B, não ganhamos a Série B. Reconstruiu a autoestima do clube. E reconstruiu a autoestima. Aí agora não, agora o discurso é da choradeira. Quando o Inter vai e reclama da arbitragem da forma como reclamou há 2, 3 rodadas atrás, eu falei disso. Sim, mas amanhã, aí vamos, o troço foi vergonhoso. Ontem o Grêmio também, a arbitragem puxou contra o Grêmio ontem. Mas o Flamengo no Maracanã, valendo ponto. A arbitragem no futebol é contra todo mundo. Tu reclamando ou não, ela é ruim. Não é só ruim, o Inter fez se fosse só ruim, era ruim para ele. Era ruim para todo mundo. Ele é ruim contra quem interessa. Não. O Inter tem 3 pontos contra o Vitória, que não é justo. O Internacional tem 4 pontos que ele pode discutir contra o São Paulo. Que ele ganhou ou que ele perdeu? Que deixou de ganhar. Mas sim, isso que ele ganhou. Por que essa discussão? Reclamos que ele ganhou também. Isso que ele ganhou. Só para refrescar a memória, o Corinthians, que todo mundo diz que é beneficiado, teve um jogo contra o São Paulo, a bola entrou 1 metro para dentro do gol, tem um juiz do lado da trave e não deu. Então acaba. A arbitragem é ruim. Se o Corinthians tivesse decidido o Campeonato Brasileiro, a bola não seria dada. O Inter fez um brilhante. Por favor. O Inter fez um jogo espetacular contra o Santos. O Inter fez um jogo espetacular contra o Santos, jogou muita bola, vai pro final do jogo, a entrevista coletiva é sobre arbitragem. Eu acho que... Tu joga pra baixo do tapete. No jogo contra o Vasco, o Inter reclamou tanto aquele final de jogo, do pênalti, mas só que no primeiro tempo o Cuesta foi cabecear uma bola, primeiro deu um soco no cara, se tivesse VAR... o Cuesta seria expulso e seria marcado pênalti contra o Internacional. Então a banca paga e recebe em todo momento. Se limitassem a arbitragem, a gente estaria muito bem. Os problemas da dupla Grenal são piores, gente. A gente está terminando uma temporada onde o balizador de apontar quem foi melhor ou foi pior é o Campeonato Gaúcho, gente. É pouco para Grêmio Internacional pelo orçamento que as duas equipes têm. Não, mas o Grêmio foi uma semifinal de Libertadores. O Grêmio foi longe. Mas olha as apresentações do Grêmio, o Grêmio foi longe. Para um time que se esperava pelas apresentações, eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava uma Copa do Brasil, eu esperava uma Libertadores da América. Eu acho, e na tua explanação tu citou Recopa e citou o Campeonato Gaúcho, não citou Libertadores nem Copa do Brasil. Eu vejo que a questão é a seguinte... Da Copa do Brasil e do Inter foi ridícula. E a do Grêmio também foi mal. O Grêmio pegou o Goiás e quando enfrentou o Flamengo padeceu na Arena e padeceu jogando no Maracanã. A gente fez um jogo muito parecido com o que foi na noite de ontem. Mas o Internacional foi eliminado por um Vitória mas daí a gente pega assim, mas o Inter tá voltando à Série B, daí vai para aquele discurso que o Leve ressaltou. Eu acho que as duas temporadas foram no aspecto decepcionante. Comum, comum. Porque a do Grêmio eu esperava mais pelo elenco, pelo trabalho, pela manutenção do trabalho, pelo tudo. E do Internacional eu esperava um pouco mais de futebol. Eu acho que o resultado a gente vai lá, mas o futebol do Internacional poderia ter evoluído. As contratações do departamento de futebol que teve essa reconstrução poderiam ter sido contratações melhores. Gastou dinheiro em atletas que não deram retorno. Gastou dinheiro no Rossi. Sempre tu contratar o Rossi, por que tu não aposta no Richard? Por que tu não aposta no Bruno José, no Zé Aldo, no Sarrafiore? Mas é porque não ganhou a Série B, Thiago. Se tu ganha a Série B, olha só, se tu ganha a Série B, tu começa o ano na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Começa por aí. Não, mas não começa por aí. Aí tu tem um título, e com dinheiro, aí tu tem um título isso é importante. Que por mais que seja a Série B ou não seja, mas tu coloca a tua base pra jogar. O Rossi é o Inter começou o ano com pepino, rapaz. O Rossi é balizador pra ter um apoio da torcida. Então é isso que eu tô falando. O Rossi não é balizador. Como é que o Inter começou o ano? Como começou o ano do Inter? Não ganhou a Série B, a diretoria desgastada, o Inter vai mal no Gauchão, é eliminado da Copa do Brasil. Mas eu tô concordando não briga se concorda. O que eu estou falando é que o Internacional, eu esperava que pudesse apresentar um futebol melhor e que as contratações foram equivocadas. Contratou o Juan, que não precisava, porque tu já contratou o Dudu. Contratou o Rossi, o Wellington Silva. Tu esperava o quê de uma diretoria que gastou 16 milhões por mês para montar um time para a Série B e não conquistou a Série B? Caleb, a gente está concordando na mesma análise, só que você tem que ter... A diretoria do Grêmio, por exemplo, contratou mal essa temporada também. Contratou, mas foi campeão ano passado. Perfeito, mas eu
não posso me balizar pelo ano passado. Eu tô pegando a atual temporada. A atual temporada do Grêmio, pra mim, é decepcionante. A atual temporada do Internacional, no que se refere a desempenho, é decepcionante também. Desempenho dentro de campo. Vocês me disseram os resultados do Inter, o desempenho do Inter, vice-campeão. A bola curta que o Inter jogava, eu dizia aqui, ninguém fala. Você nunca ouviu falar do desempenho do Internacional. Eu falo do que os resultados Resultados, perfeito. Então, e o desempenho dentro de campo é o quê? É bom o desempenho dentro de campo? As apresentações do Inter são boas? As apresentações do Inter são boas? Os resultados são bons. Os resultados do Inter são bons. Mas você está discutindo duas coisas diferentes, gente. O resultado é uma coisa e o desempenho é outra. O desempenho é ruim. O time do Internacional joga mal. Pelo amor de Deus. O resultado do Inter dentro de campo é muito bom. Mas eu não falei do resultado, eu estou dizendo, eu estou falando do resultado. Eu não estou discordando de ti, estou falando do resultado. Tanto é que eu mudo a pergunta sobre o ponto de vista do torcedor. A frustração, qual é maior? É do Colorado ou do gremista? Eu acho que é do gremista. Porque o gremista vislumbrou chegar numa final de Libertadores e não chegou. O Inter, o Colorado estava no início do ano temeroso que o Inter fosse estar lá no final da tabela e o Inter chega na Libertadores. Mas a gente tem que fazer essa análise como o torcedor pensa ou como a gente vê o futebol. Eu tenho que fazer a análise como o torcedor pensa, é ruim para os dois. Sim. Foi um ano péssimo para os dois. Agora, se eu vou analisar o futebol, o ano do Grêmio foi melhor. Os resultados... E o ano dos dois foram bons. Os resultados... E o Grêmio foi campeão gaúcho e campeão da Recopa. Os resultados podem não ter sido, quem sabe, aqueles que... Então os dois estão felizes. O torcedor queria. Mas ainda tem jogo, no final de semana tem mais, dupla Grenal, e a gente vai estar aqui no canal 24 e 524 na RDC TV, claro, com Virando o Jogo, para trazer mais informações e, claro, debates aqui no seu horário da 1h. Um grande abraço, fiquem agora com o Virou Moda e até uma próxima. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.